História 1. Dylan. Em 2021, eu era caloura na Queens College, em Nova York. Sou de Chicago e só voltava para casa durante feriados prolongados. Agora estou no último ano, prestes a me formar em cinema. Mas o que aconteceu no meu primeiro ano ainda me assombra. No dia da orientação, eu estava nervosa, insegura, sem saber se ia me encaixar ou fazer amigos. Mas no fim do dia, conheci alguns colegas legais e acabamos formando um grupo de amizade. Tudo parecia estar indo bem. Foi então que conheci o Dylan. Desde o primeiro momento, eu senti que havia algo estranho nele. Ele era esquisito, forçado demais, tentando ser engraçado o tempo todo, dizendo coisas aleatórias e constrangedoras que ninguém achava graça. No começo, achei que ele era só um nerd socialmente desajeitado. Mas com o tempo percebi havia algo profundamente errado com ele. Dylan não era só esquisito, ele era perturbador. Semanas se passaram e Dylan ficou ainda mais irritante. Interrompia conversas, trazia assuntos sem sentido que só ele se importava e sempre deixava todos desconfortáveis. Mesmo assim, nós o tolerávamos. Afinal, era o início da faculdade e ninguém queria ser o vilão que exclui alguém. Mas aí a coisa começou a escurecer. Uma noite eu estava jantando no refeitório com alguns amigos, Alex, Eric e Mary Kate. Estávamos rindo e desabafando sobre o Dylan quando a Mary Kate disse algo que me gelou a espinha. Vocês sabiam que ele anda seguindo meninas até os dormitórios? Eu congelei. Como? Assim? Várias pessoas estão comentando, estão dizendo que ele é perigoso. Meu estômago revirou. Queria acreditar que era só boato. Mas algo no Dylan sempre me pareceu errado. E tudo estava prestes a piorar. Alguns dias depois, estávamos almoçando juntos quando Dylan se sentou à nossa mesa sem ser convidado. Havia um lugar vago e ele simplesmente se acomodou. Eu suspirei. Lá vamos nós de novo. Ele começou a falar, reclamando que as pessoas estavam olhando estranho para ele. Eu mal estava prestando atenção. Até que o tom dele mudou. Por que vocês estão agindo feito crianças e me ignorando? Algo dentro de mim explodiu. Olha, ninguém aqui quer conversar com você. Você é chato, interrompe nossas conversas e, sinceramente, a gente cansou. Só nos deixa em paz, por favor. O rosto dele se contorceu de raiva. Os olhos dele cravaram nos meus. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ele se lançou sobre mim. Suas mãos apertaram meu pescoço. Senti os dedos dele fechando ao redor da minha garganta. O rosto dele estava a centímetros do meu, e num tom baixo e furioso ele sussurrou: "O que tem de errado com esse seu cérebro humano minúsculo?" O refeitório inteiro ficou em silêncio. Eu não conseguia respirar. Minha visão começou a escurecer, e eu pensei: é assim que eu morro. De repente, senti suas mãos soltarem. Um grupo de rapazes havia corrido até nós e o puxado de cima de mim, jogando-o contra uma mesa. Um deles rosnou: "Você não vai sair daqui até a segurança." Chegar. Meu pescoço doía e eu mal conseguia ficar de pé. Meus amigos Peter e Mark vieram correndo, perguntando se eu estava bem. Mas eu estava em choque demais para falar. Fomos direto à sala da reitora. Quando entramos, ela arregalou os olhos. Nem esperou explicação. Me deu compressas de gelo imediatamente, com o rosto pálido enquanto eu contava tudo. A segurança confirmou com as câmeras. Assistimos à gravação. Dylan me atacando, os rapazes o segurando até os seguranças chegarem. A reitora prometeu me manter informada, mas o pesadelo ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, recebi um e-mail de desculpas do Dylan. "Oi, só queria dizer que sinto muito pelo que fiz. Exagerei. Deixei minhas emoções me dominarem. Você quer ser minha amiga de novo?" Amiga? Senti náuseas. Era uma desculpa vazia. Só mais uma tentativa de voltar para minha vida. Apaguei o e-mail sem responder. Dias depois, a reitora me escreveu: "Dylan foi expulso." Eu respirei aliviada. Finalmente, acabou. Ou assim eu pensava. Na semana de Ação de Graças, voltei para casa em Chicago. Queria esquecer tudo e descansar um pouco.
Eram mais ou menos 10 da noite quando ouvi uma batida leve na janela. Meu coração parou. Morei naquela casa a vida toda. Ninguém jamais bateu na minha janela, ainda mais àquela hora. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade falou mais alto. Caminhei até a janela, levantei a persiana e lá estava o Dylan. Fechei a persiana com tudo e corri para a sala, onde meus pais estavam. O Dylan, ele tá lá fora. Minha mãe ficou preocupada, mas cética. Você tem certeza, querida? Talvez tenha imaginado... Arrastei ela até o meu quarto e levantei a persiana de novo. Mas, claro, ele tinha sumido. Minha mãe balançou a cabeça. Tá vendo? Não tem nada aí. Você passou por muita coisa. Deve ser sua cabeça pregando peças. Quis acreditar nela. Precisava acreditar. Mas no fundo, eu sabia que o que eu tinha visto era real. Como ele chegou até Chicago? Como ele descobriu onde eu moro? O que ele queria? Não sei se foi só minha imaginação, mas honestamente, não consigo mais acreditar que foi só isso. História 2. O obsessivo da lavagem de carros. Em 2019, eu tinha 21 anos e trabalhava em um lugar chamado Coconut Car Wash, no condado de Flagler, na Flórida. Eu não fui para a faculdade porque não tinha condições financeiras, e embora meu chefe não fosse exatamente amigável, ele pagava razoavelmente bem, e eu me dava bem com quase todos, com uma exceção, um cara chamado Nicholas Sess. Ele tinha 25 anos quando começou a trabalhar lá. No início parecia inofensivo, educado, olhava nos olhos quando conversava. Nada parecia errado. Trocamos contatos nas redes sociais e não pensei mais no assunto. Mas tudo mudou em março. O comportamento dele ficou estranho. Ele começou a me tocar. No começo, tentei convencer a mim mesma de que era sem querer, esbarrando no meu braço, tocando meu ombro à toa. Mas começou a acontecer frequentemente demais para ser coincidência. Ele sempre se desculpava com um sorriso esquisito. Um sorriso que me dava calafrios. E eu sabia, ele não estava sendo sincero. Depois vieram as mensagens diretas no Instagram. Ele começou a me chamar para sair. 1, 2, várias vezes. Recusei educadamente no começo, mas ele não aceitava um não. Só um encontro, ele insistia. Prometo que vai valer a pena. Eu comecei a me sentir insegura. Contei ao meu chefe, esperando que ele fizesse algo, mas ele só me olhou com cara de impaciente e disse: "Você que resolva seus próprios problemas." Sem apoio, sem ajuda. Eu estava sozinha. Meus outros colegas de trabalho estavam sempre ocupados demais. Meus pais eram emocionalmente distantes e fazer terapia estava fora de cogitação. Eu simplesmente não podia pagar. E o Nick ficou ainda pior. As mensagens dele viraram obsessivas, quase possessivas. Eu acordava com textos longos e desconexos, dizendo que éramos almas gêmeas e que ninguém mais me amaria como ele. Ele começou a deixar cartas nojentas de amor, às vezes até dentro do meu armário no trabalho. Mas o verdadeiro pesadelo começou numa noite depois do expediente. Eu tinha acabado de sair do banho, enrolada na toalha, e as persianas da minha janela ainda estavam abertas. Quando fui fechá-las, congelei. Lá fora, sob a luz fraca do poste, Nick estava sentado na bicicleta, me encarando. Por um segundo, achei que estava imaginando, mas era real. Assim que nossos olhos se encontraram, ele pedalou e desapareceu na rua. Como ele sabia onde eu morava, eu nunca contei. Nunca andei com ele fora do trabalho. Fiquei enjoada. Peguei o celular e bloqueei ele em tudo. Número, redes sociais, tudo. Enviei um e-mail para o meu chefe dizendo que estava pedindo demissão, explicando o motivo. Claro que ele não se importou. Achei que estava livre, mas não estava. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens no Instagram, de uma conta que eu não reconhecia. Mas claro, era o Nick. Ele tinha criado uma conta nova. As mensagens eram perturbadoras, longas, confusas, com declarações bizarras de amor e ameaças disfarçadas de promessas. Ele fez a mesma coisa no Snapchat. Bloqueei tudo. Mas naquela época, o Instagram ainda não tinha a função de bloquear alguém de criar novas contas. E ele continuava.
criando novas contas, mandando mensagens, sem parar, por 2 dias seguidos. Eu estava ficando maluca, me sentia caçada. Como se não importasse o que eu fizesse, ele sempre me encontrava. E então, a situação escalou. Naquela noite, ouvi batidas na minha porta da frente. Meu coração parou. Fui até a porta com o estômago em nós e olhei pelo olho mágico. Era ele. Nick estava ali, parado, se mexendo nervosamente, parte do rosto escondido pela sombra. Fiquei completamente imóvel. Torci para que ele achasse que eu não estava, mesmo com as luzes acesas e meu carro na garagem. Mas aí ele falou: "Eu não vou embora até você abrir essa porta. A gente vai ter problemas se você não abrir." A voz dele era calma. E eu entrei em pânico. Peguei o celular, mãos tremendo tanto que mal consegui digitar. Disquei o 190 e falei baixinho com a atendente explicando tudo. Os minutos pareciam horas. Quando vi as luzes da viatura se aproximando, quase chorei de alívio. 3 policiais saíram do carro. Assisti tudo pela fresta do olho mágico. Eles falaram com o Nick por alguns minutos. Depois, bateram na minha porta. Deixei eles entrarem e contei tudo. Descobriram onde ele morava e ordenaram que ele ficasse longe de mim. Mas não adiantou. Na manhã seguinte, ele voltou. Uma viatura em patrulha o flagrou indo de bicicleta em direção à minha casa. Dessa vez, ele foi preso. Durante o interrogatório, ele confessou coisas que me fizeram gelar por dentro. Ele vinha me observando há meses. Tinha estado em frente à minha casa várias vezes. Tirava capturas de tela das minhas fotos online e tentava descobrir a minha rotina diária. "Eu só queria estar perto dela", ele disse. Senti como se o chão tivesse sumido. Por quê? Depois de tudo o que ele fez, como ele podia achar que eu queria qualquer coisa com ele? Ele estava doente. Nick foi indiciado por invasão de domicílio, crime grave, e perseguição, contravenção penal. Pode pegar até 15 anos de prisão e pagar $11 mil em multas. Mas mesmo a prisão não me traz paz, porque um dia ele vai sair. E quando esse dia chegar, será que ele vai me procurar de novo? História 3. Paul. Anos atrás, eu trabalhava em uma instituição que oferecia cuidados assistenciais e também atendimento de cuidados paliativos para pessoas que haviam desenvolvido deficiências por causa do HIV ou da AIDS. Houve muitas histórias ao longo do tempo, mas a mais marcante, a mais forte e impossível de negar, envolveu um residente chamado Paul e um colega cuidador chamado Bert. Paul tinha pouco mais de 60 anos e já estava conosco havia anos. Era daqueles pacientes que chegaram perto da morte muitas vezes, mas sempre voltavam. A saúde dele era sempre péssima, mas de alguma forma ele continuava resistindo, desafiando todas as probabilidades. Eventualmente, no entanto, Paul estava pronto para partir. Não que ele estivesse apressando a morte, mas já falava sobre isso com uma paz que só se vê em pessoas que realmente aceitaram o que está por vir. Um dia, ele estava conversando comigo, com o Bert e com outros colegas sobre a existência de vida após a morte. Ele gostava muito do Bert, sempre deixava isso claro. E meio brincando, o Bert disse: "Olha, quando sua hora chegar, se existir vida após a morte mesmo, aparece para mim e prova, tá?" Paul riu e prometeu que ia tentar. Eles retomaram essa conversa algumas vezes depois, sempre num tom leve, com aquele humor negro típico de fim de vida. "Paul, se você morrer esse fim de semana, não esquece de dar um alô, hein? Se você não me trouxer aqueles biscoitos que eu gosto, talvez seja eu quem vá visitar você primeiro." Coisas assim. E então, aconteceu. Paul faleceu em paz, numa noite tranquila. Foi encontrado por um cuidador às 6 da manhã quando levaram os remédios matinais. O Bert chegou para o turno dele alguns minutos depois de mim naquela manhã. E antes mesmo de tirar o casaco, ele perguntou: "O Paul morreu essa noite, não foi? Por volta das 2 da manhã." Vale dizer, o Bert era uma das pessoas mais sinceras, pé no chão e lúcidas que eu já conheci. Ele também se considerava ateu, ou algo bem próximo disso.
Ele contou que acordou de um sono profundo por volta das 2 da manhã. E acima dele havia um orbe verde flutuando. Naquele instante ele foi tomado por uma sensação intensa de paz, de leveza, de alegria sincera. E de algum jeito ele soube. Era o Paul. Bert agradeceu silenciosamente. Agradeceu por tudo. Disse adeus. E voltou a dormir imediatamente, sem esforço, como se aquilo fosse o natural a se fazer. Ao acordar, ele cogitou se talvez tivesse sonhado. Mas a sensação tinha sido tão incrivelmente real que ele sabia que não tinha sido sonho. Aquilo mudou o Bert. Ele sempre tinha sido um cara incrível, gentil, responsável, empático. Mas depois daquilo ele ficou ainda mais compassivo, mais caloroso, mais acolhedor. E pela primeira vez na vida passou a ser verdadeiramente espiritual. Ele nunca duvidou do que tinha vivido. E nenhum de nós duvidou também. Mesmo que eu não confiasse completamente na integridade do Bert, o que não era o caso, ainda assim, não haveria outra explicação lógica para o que aconteceu. Desde então, eu continuo questionando o sentido da vida. Continuo refletindo sobre a natureza da realidade, sobre o que nos espera. Mas desde aquela noite, nunca mais duvidei de que existe alguma forma de vida após a morte. História 4. Max. A evidência mais clara que eu tenho sobre a existência de vida após a morte veio de algo que nossa filha Abigail disse quando tinha apenas 3 ou 4 anos. Um dia, completamente do nada, ela olhou para nós e perguntou com toda a inocência: "Vocês podem comprar brinquedos de menino para o Max?" Nós quase caímos para trás. Abigail não tinha como saber disso, mas ela era a gêmea sobrevivente de uma gravidez que terminou em aborto espontâneo. Ela nasceu, mas o irmão, seu gêmeo não idêntico, não. E o detalhe mais perturbador? O nome que tínhamos escolhido para ele, caso a gestação tivesse seguido até o fim, era Max. Nós nunca contamos isso a ninguém, nem a amigos, nem a família, e muito menos aos nossos filhos. Simplesmente não era algo que achávamos que uma criança pequena precisava saber ou entender. Mas lá estava ela, nos pedindo para comprar brinquedos para um irmão de quem ela jamais ouvira falar. Tentando compreender o que estávamos ouvindo, perguntamos: "Quantos anos o Max tem? Qual o aniversário dele?" Abigail franziu a testa, visivelmente frustrada, como se não conseguisse acreditar que a gente não sabia. "Ele tem a mesma idade que eu", ela respondeu com total certeza. "O aniversário dele é no mesmo dia que o meu." Aquele momento mudou tudo para nós. Já tínhamos notado coisas estranhas antes, momentos em que ouvíamos Abigail rindo e conversando sozinha no quarto, organizando festinhas de chá com convidados invisíveis. Ela era a única criança em casa nesses horários. Os irmãos mais velhos estavam sempre na escola. Olhando para trás, temos certeza, ela estava brincando com o irmão gêmeo. Levamos Abigail para escolher alguns brinquedos para o Max. Ela escolheu um conjunto de trenzinho de madeira e mais algumas coisas pequenas. Esses brinquedos estão agora guardados com todo cuidado. Lembranças preciosas de uma experiência que mudou nossa visão sobre o mundo espiritual. Durante alguns anos, as brincadeiras continuaram. Abigail conversava e ria como se realmente houvesse alguém ali com ela. Alguém que só ela podia ver. E então, um dia, parou. Sem drama, sem confusão. Apenas uma aceitação tranquila, como se Max tivesse dito que era hora de partir. Hoje, Abigail tem 12 anos. É uma menina linda, inteligente e cheia de vida. E eu não tenho dúvida de que Max ainda está por perto, cuidando dela. E uma coisa em que acredito com todo o meu coração é que quando chegar a nossa hora neste mundo, Max estará lá, esperando por nós, seus pais, seus irmãos, sua família. Até lá, descanse em paz, meu querido. História 5. Uma mensagem do meu pai. Isso aconteceu comigo nos anos 1980, alguns meses depois que meu pai faleceu. Na época, eu era policial armado da Polícia Metropolitana e estava de serviço em um evento próximo à sede da BBC.
na Portland Place, em Londres. Estava em posição observando a multidão quando uma senhora idosa se aproximou, empurrando um carrinho de compras. Ela parou bem na minha frente, olhou para mim e perguntou: "Seu nome é Roger?" Agora, Roger era um apelido de família que só o meu pai usava para me chamar. Mas eu não conhecia aquela mulher. Nunca a tinha visto antes. Meu coração acelerou. Respondi: "Desculpe, nos conhecemos?" Ela me olhou com um ar estranho, como se soubesse algo que eu não, e disse: "Você vai achar que sou louca, mas sou médium e tenho uma mensagem do seu pai." Naquele momento fiquei completamente desorientado. Ainda estava tentando processar a ideia de alguém alegar ter uma mensagem do além. Meu ceticismo, claro, falou mais alto, mas ela continuou: "Eu estava fazendo compras na loja C&A da Oxford Street quando seu pai veio até mim. Ele me pediu para entregar uma mensagem ao policial que estivesse de guarda perto da BBC." Um arrepio subiu pela minha espinha. Continuei em silêncio, ouvindo. Ela então começou a descrevê-lo. Seu pai é um homem grande, ombros largos, corpo de lutador. Tem cabelo grisalho curto, nariz proeminente. Parece o ator Burt Lancaster. A descrição era perfeita, tão exata que o ar ao meu redor pareceu pesar. Meu pai tinha exatamente esse porte. Era como se ela o estivesse vendo com os próprios olhos. A mulher parou por um momento, como se reunisse forças para continuar, e disse: "Ele quer que você saiba que não sente mais dor. Sofreu muito com o câncer antes de partir. Agora está com os pais dele. E com os cachorros também. Está muito feliz e quer que você cuide da sua mãe. E que ele te ama muito." Eu estava em choque. Nunca tinha contado a ninguém sobre o sofrimento do meu pai. E ela estava me dizendo detalhes que não havia como saber. Nem sobre sua aparência, nem sobre sua dor. Senti os olhos marejarem, mas segurei. Minha voz saiu embargada. "Obrigado." Eu não sabia o que mais dizer. Meu coração disparava. Antes que ela fosse embora, fiz questão de garantir um retorno confortável até a casa dela no East End. Pedi um táxi preto para levá-la, com toda a minha gratidão e respeito. Nunca vou esquecer aquele momento, nem a estranha e confortante sensação de paz que ele me trouxe. Foi como um sinal de que meu pai encontrou uma forma de alcançar meu mundo, para me dizer que estava bem e que ainda estava cuidando de mim.